atento. Quero ver que esse irmão vai falar aí para a gente. Que está aí atento com a Bíblia aberta. Josias está com a Bíblia aberta aí? Abre aí, Josias, também. Vamos querer Josias ler, irmão? Vamos todo mundo aí. Quem está aí, cara? Muito bem. A irmã do Carmaíra disse que viu Deus tudo quando tinha feito. E ele disse o quê? Eis que tudo era muito bom. Deus, ele viu que era tudo muito bom. Quando ele fez o mundo, fez as flores, fez todo o universo, ele agora olhou para o mundo e disse: eis que tudo é muito bom. Mas será que continuou assim? Tudo muito bom, tudo muito belo? Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é Pandemia, Pestes e Profecias. Pandemias, pestes e profecias. Aqui diz na introdução que diz que nosso mundo tem passado por uma crise de proporções pandêmicas. Com um raio, um vírus ágil assolou um país após outro. O coronavírus mudou a vida como a conhecemos, a Covid-19. Causada por uma cepa nova desse vírus. Enquanto escrevo este livro, diz o escritor, os pesquisadores, então, em uma corrida contra o tempo, para desenvolver uma vacina cientificamente testada, aprovada para combater essa doença altamente contagiosa. Muitos anos, não poucos anos para trás, nós passamos por essa situação. Essa pandemia, esse vírus se alastrou por todo o mundo universal. Países inteiros. A gente via pela televisão, as pessoas mortas eram pegadas como que fosse um entulho de lixo e jogadas. Pessoas, crianças órfãs, porque seus pais tinham morrido dessa doença, sem seus pais e sua mãe, terrível. E aqui nos diz que cientistas estavam pesquisando como uma vacina para combater esse vírus. Eles estavam estudando para combater essa doença altamente contagiosa. Durante o auge da pandemia, fronteiras internacionais se fecharam. As escolas suspenderam os seus atendimentos com as crianças. As empresas se orientaram os funcionários para não trabalhar. Os restaurantes deixaram de abrir. Cinemas, parques de diversões e outros locais também fecharam as suas portas. Eventos esportivos e grandes convenções foram cancelados. A população foi instruída a evitar aglomerações. O distanciamento social se tornou o assunto predominante dos noticiários. Governos estaduais, municipais colocaram cidades inteiras em conformidade. Confinamento domiciliar. Em alguns países, o sistema de saúde ficou saturado. O índice de desemprego cresceu vertiginosamente. Notícias sobre a pandemia dominaram os noticiários por meses. Canais jornalísticos internacionais locais cobriram o problema dia e noite, irmão. Sem parar, os meios de comunicação apresentavam a questão todos os dias, recebiam as atualizações dos responsáveis pela saúde pública. O mundo inteiro pareceu consumido
por este minúsculo vírus de fácil transmissão. Diante disso, ficamos com mais pergunta do que a resposta. Nós perguntamos. Muitos desses questionamentos giram em torno de temas religiosos do mundo, no fundo do coração, e buscamos a resposta para tudo isso. Onde está Deus em meio a estes problemas? Na pergunta que nós fazíamos, aonde está Deus? Diante de tudo isso, pessoas morrendo, pessoas órfãs, pessoas passando necessidade, aonde está Deus? Nós fazíamos essa mesma pergunta quando nós passamos por alguma dificuldade. Nós sabemos que o diabo, ele não dorme. Ele está tentando destruir famílias. Aonde está irmãos que ocupavam esses bancos? Pessoas que adoravam a Deus, pregavam a palavra de Deus, aonde está? E nós nos perguntamos, diante de todas essas coisas que estavam acontecendo, diante de tantas enfermidades na vida, as mulheres hoje têm medo de fazer um exame de no médico. As mulheres têm medo de ir ao médico, de receber uma notícia ruim. É difícil. Aonde está Deus diante de todas essas situações? Outra experiência que diz que uma senhora, ela tinha um único filho. Aquele filho, a ele atravessar a rua, o carro atropelou e matou aquele filho. Diz que ela agora correu e agarrou o pastor e disse: pastor, aonde está Deus? Aquele pastor disse para aquela senhora: Deus está no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Deus continua no mesmo lugar, irmãos. Quando está acontecendo alguma coisa com o ser humano, Ele continua entronizado, assentado no seu santo trono, se inclinando para ouvir e ver as nossas petições. O Senhor não está com seus braços engolidos que não possa nos acolher, nem com os seus olhos fechados que não possa ver, nem com os seus ouvidos surdos que não possa nos ouvir. Mas é as iniquidades do mundo que faz separação entre Deus e a humanidade. A iniquidade está demais neste mundo, irmãos. É filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora. A gente não vê mais amor. A gente não vê mais aquela comunhão, como se tinha antigamente. De dar um final de ano, de dar um dia de Natal, você vê a família reunida para se alegrar. Acabou-se aquele amor. É a iniquidade, irmãos, que está cada dia mais se aumentando. É a vida de Cristo se aproximando. E nós, que estamos com a palavra de Deus, estamos atentos a todas essas coisas. Mas quem não está lendo a palavra de Deus. Então a Covid-19 é um juízo divino ou apenas um vírus aleatório que fugiu o nosso controle? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Será que é um juízo divino ou apenas um vírus aleatório? Isso é uma pergunta. O que a Bíblia tem a dizer sobre este acontecimento, essa pandemia, sobre essa peste, sobre essa pandemia? Trata-se de um sinal do fim do mundo? Será que está se tratando de um final do fim do mundo? Existe esperança para a nossa vida pessoal e familiar hoje? E para o mundo existe ainda esperança? Preciso lhe garantir que Deus não é o autor da doença, Ele não é o autor do problema, Ele não originou, não é originador do sofrimento, nem das enfermidades. O primeiro capítulo da Bíblia diz que ao final da semana da criação, Deus olhou para o mundo e disse: eis que era muito bom. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo perfeito, sem nenhum traço de enfermidade. Não existia vírus, não existia bactérias mortais, não havia sofrimento nem morte. As doenças não faziam parte do plano divino. Não faziam parte do
seu plano divino. O projeto de Deus era que a terra fosse povoada por pessoas felizes. Pessoas felizes, saudáveis, santas. Era o plano de Deus. O pecado é um intruso no mundo. O pecado é um intruso no mundo. Nenhum significado ou facilidade genuína é resultado do amor. Porém, como foi criado livre, Lúcifer escolheu não amar a Deus. Deus deu livre-arbítrio para as criaturas, para as pessoas. Deus deu. Lúcifer foi criado por Deus. A palavra de Deus diz que as suas vestes, quando ele voava, brilhavam. Era cheio de pedras preciosas. Mas houve engano no seu coração. Houve inveja no seu coração. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. Então daí ele pecou contra Deus. Ele veio todas esses problemas para o mundo. E aqui Deus diz: os seres criados por Deus foram dotados com liberdade de escolha. Sem essa característica é impossível amar. Se o amor não existe, a vida teria pouco ou nenhum significado. Felicidade genuína e resultado do amor. Porém, como foi criado livre, Lúcifer escolheu não amar. Preferiu o caminho do egoísmo e do mal. Esse mesmo anjo caído enganou Adão e Eva, assim como havia livre-arbítrio. Um terço dos anjos do céu, a Bíblia chama de diabo, mentiroso, pai da mentira, é o nome desse ser. Né? Lá no livro de São João, capítulo 8, versículo 44, é chamado como pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele é sedutor, diz a palavra de nosso Deus. E ele enganou a terça parte dos anjos. Enganou a terça parte. Lá no céu. Agora vocês imaginem nós, seres humanos neste mundo. Devemos, irmãos, buscar a Deus. Orar, buscar, acordar de madrugada para os planos de Deus. Vigiar. E aqui nos diz: quando Adão e Eva pecaram, abriram a porta para o quê? Para as doenças, para o sofrimento, enfermidade. Deus não quis que fosse assim. Em essência, o pecado é a separação entre quem? Entre Deus e o homem. Está em Isaías 59, versículo 1 e 2. Que diz que Deus não está com seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir, não está com a sua mão colhida, que não possa nos acolher para os nossos pecados, as nossas iniquidades, que faz separação entre nós e o nosso Deus. É uma parede, é um muro de separação, irmãos, que faz. Quando nós pecamos, estamos em pecado, aqui esse muro de separação entre nós e o nosso Deus. E Ele não está com seus ouvidos surdos. Ele nos afasta de Deus. Ficamos desconectados da fonte suprema de vida e saúde, que é o nosso Deus. Vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. Cristo veio para cumprir as demandas da lei, transgredida, para nos restaurar de volta à imagem de Deus e revelar como Ele é. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quem foi? Foi os que achavam ser pecado? Não, os perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Aquela pessoa que estava no hospital nesse momento. Ele está lá porque está precisando do médico. É isso? Então, quando a pessoa vai ao médico, ele está precisando do médico. Quando nós vamos, nós precisamos de
eterna em Cristo Jesus. Né? E aqui diz, em sua vida e morte, Jesus revelou quanto o Pai se importa conosco. Cada milagre que ele realizou fala de um Deus que se importa com o nosso sofrimento. Toda vez que Cristo abriu os olhos do cego, destravou ouvidos surdos, curou mãos ressequidas e ressuscitou mortos, demonstrou o quanto precisamos, genuinamente, ao morrer na cruz, ele desbancou para sempre a mentira de Satanás. Revelou que preferiu assumir a culpa, a vergonha e a condenação do pecado. Sobre si, perdeu de 2 Coríntios 5, 21 e Gálatas 3, 13. Por favor, me procura aí, por favor. 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 3, 13. Vamos ler, por favor. Alguém pode deixar aí? Por favor, vamos ler. Se tiver alguém que poder pegar um pouquinho de água para mim, eu aceito, porque aqui a garganta está tampando, né, gente? Jesus também veio para ser um exemplo e demonstrar como uma vida abundante. Ele revelou que não é Deus quem está por trás da doença. Ele não causa sofrimento, nem as enfermidades. Ele é o Deus da vida plena. No grande conflito entre o bem e o mal, um anjo rebelde desafiou Deus e está lutando contra ele pelo controle deste planeta. Alguém achou, por favor? 2 Coríntios, irmã do Carmo, 5, 21. Coríntios 5, 21. Ele não conheceu o pecado. Ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Que amor infinito. Se fez pecado por nós, porque os nossos pecados caíram sobre ele e ele passou por tudo isso. Como a irmã André estava falando, ele tomou bofetadas no rosto, foi cuspido. Não foi só uma pessoa, como a gente estava falando na lição, não foi só uma pessoa que cuspiu Jesus. Não foi só uma pessoa que deu bofetada no rosto de Jesus. Essas bofetadas e esses cuspes no rosto era para mim, para você. Mas Jesus, com seu amor infinito, ele preferiu se fazer pecado por nós. Ele morreu por nós, se entregou por nós a este mundo de pecado, de iniquidade. Alguém um dia estava vendo alguém batendo, um tipo de um filho batendo em Jesus. E aí ele viu aquelas tacadas, bofetadas, e ele ficou irado, porque ele viu alguém batendo em Jesus. Através daquele sonho que ele teve, aquele filho. Que foi capaz de fazer isso com Jesus. E quando ele olhou, ele viu o rosto dele. Era como se fosse ele que estivesse batendo em Jesus, cuspindo em Jesus, esbofeteando Jesus. Então, irmãos, cada vez que nós erramos, que nós pecamos, que nós falamos mal de alguém, que nós fazemos alguma coisa de errado, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos pecando contra Deus, nós estamos maltratando Jesus. Ontem eu estava comentando com a minha filha, eu falando para ela, tudo isso que você faz, tudo isso que você está fazendo, você não está fazendo para mim. Você pensa que está me maltratando, você pensa que está me insultando. Você não está fazendo comigo. Você está fazendo com o próprio Jesus. E um dia vai ter que prestar conta dessas coisas. Porque está fazendo com Jesus. Eu botei isso na minha mente, que alguém fizer algo comigo, não está fazendo comigo. Está fazendo com o próprio Jesus. E um dia vai ter que prestar conta. E aqui voltando, irmãos, a Bíblia aqui voltando diz que, como a gente acabou de falar, né, doenças e sofrimento, isso não foi causado por Deus. Esse tipo de enfermidade. Mas Jó sofreu terrivelmente. Jó sofreu. Mas será que aquele sofrimento foi Deus que causou aquele sofrimento de Jó? Não foi, foi o próprio Satanás.
terra e passear por aí. Você tem observado no céu de Jó? Homem reto, temente a Deus, hipocrisia do mal. Será que Deus pode fazer isso comigo, falar isso comigo? Pode fazer com vocês? Será que Deus pode ter acesso à conversa com Satanás e dizer: você tem observado minha serva? Lá em Belmonte, na igreja central de Belmonte, você tem observado? Será que Jesus Cristo teria essa coragem de fazer isso? Porque Ele contempla, Ele vê o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos. E Ele não teria essa coragem. Isso aí é envergonhado. Né? Então, irmãos, nós vemos que Jó, ele padeceu, não foi fácil. Sofreu terrivelmente. Será que nós achamos que foram os pecados de Jó que causaram a enfermidade que afligiu o seu corpo, da cabeça aos pés? Jó não fez nada. Jó não pecou, Jó não fez nada. Mas ele sofreu. Ele sofreu, ele não fez nada. Mas foi o inimigo que causou aquela terrível destruição na vida dele. Perdeu os seus filhos, perdeu a sua esposa, né? Mas depois Deus restituiu tudo, muito mais do que ele tinha. Ainda um segundo sentido para a palavra peste. Na Bíblia, às vezes, a peste são o juízo de Deus sobre os ricos. Há ocasiões em que os profetas do Antigo Testamento descrevem pestes como um instrumento de Deus para conduzir seu povo rebelde ao arrependimento. Muitas vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa conosco para o nosso bem, para nós se aproximar mais de Deus, para nós se achegar mais a Ele, porque Ele nos ama de tal maneira, né? Ele nos ama de tal maneira que Ele foi capaz de dar a sua vida para cada um de nós. Temos nós feito algo para merecer esse amor de Deus? Que este ano que se inicia, meus queridos irmãos, que Deus possa nos iluminar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos viver uma vida reta diante do nosso Deus. Que nós possamos deixar aquelas besteiras, aquelas picuinhas, aqueles problemas, que possamos viver uma vida diante de Deus, porque não vamos para lugar nenhum. Vamos viver anos e mais anos dentro da igreja e nós não vamos para lugar nenhum. Livre debaixo do braço, vamos para a igreja, voltamos, é aquela. Meu sobrinho teve aí esses dias, ele foi embora, foi ontem que ele foi. Aí a esposa dele gosta muito de mim. Foram lá, e eles gostam da igreja adventista. Eu fiquei dessa vez no dia presinha. Aí ela falando que tem uma colega de trabalho que é adventista, tem vizinhos que é adventista. A igreja adventista é perto da casa deles. Aí ela dizendo assim, que as colegas dela de trabalho, que são adventistas, diz que no sábado não liga a televisão, não abre as redes sociais. E eu fiquei meditando, gente. Dá o finalzinho da tarde, não faz mais nada, acabou tudo. E eu fiquei meditando. Isso tudo, muitas vezes, Deus usa alguém que não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus para nos abrir nossos olhos. Abrir os nossos olhos, que muitas vezes a pessoa está em pleno sábado, nós estamos com a página das redes sociais, mandando mensagem, recebendo mensagem, olhando coisas que é necessária, né? E aí, como é que fica a nossa comunhão com Deus? Será que nós estamos se preparando? Será que eu estou me preparando para me encontrar com Deus? E quando Jesus voltar, os céus vão correr de braços abertos e dizer: esse é o nosso Deus, aquele tanto que nós aguardamos. Mas os ímpios não vão ser assim. Vão pedir montes e rochedos que caiam sobre eles, esconderem da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Que Deus possa nos abençoar, meus queridos irmãos. Que Deus possa nos conceder um restante de dia na presença dele, em nome de Jesus. Amém?